Nem eu gostei e nem ninguém. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e hoje vamos girar sobre o Enem. Mas antes de começar, já mete o curtir aí, vamos lá. Saiu a propaganda do Enem, saiu as datas das provas, e aí todo mundo reclamou, e aí alguma coisa foi mudada, e aí eles estão vendo se vão mudar, se não mudar, então essa confusão. Então vamos tentar entender o que está acontecendo e dar uma refletida, né? Vamos pensar um pouquinho sobre tudo isso. Primeiro ponto, né? A propaganda do Enem. Então veja a propaganda para me acompanhar aí no raciocínio, tá? Teve a propaganda do Enem que fez todo esse alvoroço aí, que causou e tal, e eu quero falar um pouco mais dela. Antes de falar da propaganda do Enem em si, que causou pra caramba, quero falar sobre propaganda, que é a questão de toda propaganda, hoje em dia, se estamos na sociedade do marketing, né? Ela não vende o produto em si, ela vende ideias, coisas, alguma coisa que vai te convencer ou te deixar feliz ou associar uma imagem de felicidade àquele produto, enfim, né? Aí você insere margarina sendo vendida porque a família se diverte e fica feliz e tudo junto, ou a cerveja que te dá mulher pelada e alegria com os amigos e risadas, ou sei lá, insira aqui qualquer propaganda que te traz a sensação de algo e não o que o produto é e faz e quanto ele dura e tudo mais, que seria o que seria interessante de se saber exatamente, né? Então, dentro disso, a gente sabe que a propaganda ela não vai ser tão só esclarecedora, por mais que seja do governo, até porque esse governo é conhecido por muito marketing, né? Principalmente no Twitter e no WhatsApp, não pode esquecer, né? E enfim, a propaganda nem basicamente ela quer retratar, ela coloca vários estudantes, né, que seriam estudantes médios, né? E eles estão lá falando espontaneamente sobre o que eles acham sobre o Enem. E aí eles falam coisa do tipo, porque imagina uma geração fica parada, oh meu Deus, e não pode parar, porque e assim, estão super preocupados em querer fazer o Enem. E esses estudantes médios são todas pessoas que têm no quarto bandeirinhas do Brasil atrás, porque eu também tenho bandeira do Brasil no meu quarto, né? Você também deve ter. E, enfim, eles têm câmeras, 2 celulares, eles têm um monte de apetrecho eletrônico, eles têm a porrada toda, né? E o ponto alto foi que eles falam que assim, mas você tem que se reinventar. Então, se você não tá conseguindo estudar, se reinvente. Pesquise na internet, veja livros, sabe? Se vira, de algum jeito vai dar certo, né? Então, responsabilidade é toda sua e não minha. Então, você estudante, se vira, porque você consegue sozinho. Então, vai ter Enem, o problema é seu. Só que eles transformam essa mensagem em não, porque nós estudantes, nós queremos muito, então nós vamos nos esforçar, nos reinventar e blá, 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 blá. E tem, claro, o problema de, obviamente, esses estudantes não são estudantes médios. Essa propaganda foi feita para a classe média e acima, para se identificar, né? Até porque tem gente que não tem acesso à internet, que não tem acesso a estudo de forma nenhuma, não tem como sair para ir para a biblioteca, não tem como ter coisas em casa, não tem internet, então não foi feita para todo mundo essa propaganda. E o Enem deveria ser para todo mundo, é por isso que ele foi inventado. Mas enfim, não é todo mundo que consegue se virar nesse momento e estudar, então não é todo mundo que vai conseguir chegar no Enem depois. Então esse basicamente é o motivo da revolta por parte da propaganda. E por parte da data, foi que as datas do Enem, que seria o Enem digital, que o Enem digital agora, que vai ser a primeira vez que vão fazer, ele caiu nas mesmas datas da FUVEST e da Unicamp, né? E a Unicamp, inclusive, já tinha marcado a data antes. Então, né, foi meio tipo, deixa eu colocar essa data aqui, sem pensar no que ia acontecer, sem pensar no que ia fazer, sem pensar nos efeitos, sem pensar nas outras, sem pensar em nada, né? Como todas as outras coisas do governo, é tudo feito assim, acho que vai dar bom. Vamos colocar aí. Depois dá uma puta de uma revolta, e as pessoas, apontam todos os dedos, as pessoas, putz, nossa, acho que a gente fez merda, né? Não, a gente não falou isso, volta atrás. E é o que tá acontecendo, porque estão falando que provavelmente vão postergar a data, vão mudar, só que ainda vai ser esse ano, né? Então a gente tem alguns problemas, né? Primeiro que isso exacerba a incompetência do governo em fazer coisas assertivas e estudadas. Em vez de, no lugar, eles sempre fazem alguma coisa numa base do achismo, achando que vai dar tudo bem, e aí quando não dá, eles percebem e mudam e vão com aquele discurso de não, tá tudo certo, tudo planejado, lá, lá, lá. Mas enfim, tem um contraponto que eu queria falar. Por mais que muita gente tenha atacado, e com razão, essa questão das datas, a questão da propaganda e tudo mais, é importante lembrar que nós estamos em maio, nós não sabemos os efeitos e nem como vai estar em outubro e novembro, que foi quando foram marcadas essas datas. Então nós ainda não temos como saber com certeza, né, se vai ser possível fazer uma prova em outubro, novembro, ou se não vai ser possível fazer uma prova em outubro, novembro. Então não tá lá tão errado você abrir, né, a questão de você se inscrever antecipadamente e para dar lá atrás, porque teriam outras opções, por exemplo, se for possível fazer lá na frente, né, se for adequado, ou se realmente não for possível, a gente ainda esteja em quarentena e não possa aglomerar. Então vamos colocar essas duas questões, né? E você já
fez a inscrição. Se for possível, aí você faz. Se não for possível, pode ser dado alguma solução, tipo, você já pagou antecipadamente, vai devolver, ou não vai pagar a inscrição do ano seguinte, enfim. A questão da inscrição, ela até é uma questão de assim, não sabemos, então vamos prevenir, vamos fazer, porque senão depois fica difícil a gente fazer a inscrição logo depois e fazer a prova. Então isso, pra mim, pelo menos, minha opinião, ok, você fazer isso e você deixar a inscrição acontecer agora, porque ainda teria como ter esses planos reservas e tal pra ver como vai acontecer, porque ninguém tá sabendo exatamente até quando vai, como vai ser tudo isso, né? Tá, e na opção de sendo possível fazer, aí vai lá e faz, entra aquele problema de quem teve aulas pela internet, quem tava em escola particular, quem conseguiu, né, quem tem acesso a estudos e tudo mais na quarentena, as pessoas vão ser privilegiadas em razão das pessoas que não têm acesso à internet, em razão das pessoas que estão em escola pública e os estudos pararam, enfim, várias questões aí que envolvem as desvantagens de um grupo que não conseguiu se preparar por conta da quarentena. E sim, isso existe. Só que a outra opção seria, então como essas pessoas elas não conseguiram se preparar, a gente cancela para todo mundo. E no ano seguinte vai ter mais gente ainda, e aí vai ter mais concorrência ainda. Então, para as pessoas que não se prepararam, vai ser até pior de não acontecer, porque ano que vem, quando elas realmente vão fazer, vai ter mais concorrência. Então, seria melhor fazer esse ano, mesmo que eu não consiga me preparar, e no ano que vem eu tenho mais chance porque tem menos concorrência, porque algumas pessoas já passaram. Então, faz sentido sim que a gente tente colocar o vestibular ainda esse ano, por mais que tenha todos esses problemas. Se você pensar na faculdade mesmo, a gente do segundo ano da faculdade, que depende que exista a matéria do primeiro ano, porque tem gente que ficou de recuperação, tem gente que, pegou DP, repetiu e aí precisa fazer de novo. Só que essa matéria só existe se o primeiro ano entrar. E aí, se a pessoa do segundo ano faz com essa pessoa do primeiro ano, porque essa matéria está lá. Caso contrário, se não houver vestibular, não houver primeiro ano, as pessoas do segundo também vão ficar travadas. E aí, quanto isso vira uma bola de neve de travar todo mundo? E realmente, isso é um problema. Então, se possível, se a gente conseguir uma alternativa ou um online diferente, que não haja aglomeração, é bom a gente fazer vestibular esse ano. Então, isso também precisa ser falado. Houveram pontos importantes da argumentação que mostraram essa questão, né? Que realmente é importante a gente tentar. Mas eu acho que a questão principal do Enem é mais assim, a forma como foi, a propaganda, que na verdade sempre é uma bosta, e a questão do mau preparo. Porque como é que você coloca na mesma data da FUVEST e da Unicamp, sabe? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Demonstra total falta de preparo, de se preocupar com a coisa de verdade, de fazer um estudo profundo, de fazer o que eu preciso saber para decidir a data do Enem, né? Nem isso foi pensado, foi tipo, porque o mais importante que as faculdades sempre fazem é vestibulares em datas diferentes para a pessoa não ter que escolher. E, como o Enem fez desse jeito, a FUVEST e a Unicamp falaram, não, vamos mudar a data. Pô, já tinha decidido, né? A FUVEST decidiu no mesmo dia. Mas assim, a Unicamp já estava preparada há muito tempo. Mas de qualquer jeito, sabe? Não houve comunicação. E o Enem é por parte do governo. Então, é muito mais atacável nesse sentido de não ter preparo. Então, a gente acaba voltando para a política, né? Todos os pontos de decisão, todas as coisas que estão sendo feitas nesse governo são faladas pelo Twitter, são faladas pelo WhatsApp, são feitas toda uma argumentação que não tem nada a ver com o que está sendo feito. E aí, quando é para fazer alguma coisa, faz mal preparado, com uma coisa marqueteira, que nem essa propaganda. Então, isso é um problema. A gente tem que parar de olhar e criticar só o que está acontecendo aqui no que a gente está olhando e ver as entranhas, né? As entranhas do processo. O problema está mais para dentro, sabe? Inclusive, o problema está nessa lógica nossa mercadológica, do marketing, da propaganda, que a gente não precisa vender o produto, a gente não precisa falar o que está acontecendo de verdade, ou a gente não precisa mostrar as decisões que estamos fazendo que são boas. A gente precisa convencer que nós somos legais. E é por isso que a gente tem todas as questões assim que estão acontecendo exatamente pelo Twitter, pelo WhatsApp e tudo mais. Então, eu acho que o importante é a gente olhar pro Enem e criticar as coisas que estão acontecendo de errado, defender alguns posicionamentos importantes, mas que a gente consiga olhar que isso é um reflexo da política que não está sendo bem administrada, né? E isso é muito importante pra gente cobrar não só desse governo, mas pra gente mudar a forma da gente olhar pra nossa sociedade, cobrar de todos os governos de agora e pra frente de uma forma mais pensada e assertiva. Então, saímos do Enem, fomos ser uma coisa bem mais política e mercadológica e marketing e tudo mais, mas eu quero saber o que você achou da propaganda, o que você achou de tudo que eu falei. Pode discordar de mim, dar uns tapas aí pela internet. Mentira, não vou falar isso não, ou vou, não sei. Mas enfim, Enem tô nem aí, entendeu? Então, se não curtiu ainda, curte aí o vídeo e tchau! Bom, vamos fazer agora umas poses para as thumbs.